Você já teve uma experiência fora do corpo? Uma viagem astral? Ou então um sonho profético? Alguma coisa paranormal? O seu psiquiatra ou psicólogo de estimação te disse que isso prova a existência da separação entre corpo e alma? Então fique comigo, porque é sobre isso que eu vou falar nesse episódio do Pergunte ao Professor Zangari. Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio do Pergunte ao Professor Zangari. Hoje o vespeiro é dos grandes. O psicólogo Ronaldo Schultz me mandou a seguinte pergunta. Professor Zangari, os fenômenos anômalos, como a experiência fora do corpo, as experiências próximas da morte, a telepatia, têm sido usados como argumento pró-visão dualista do ser humano, aquela que faz a separação entre corpo e alma. E até como defesa da sobrevivência da alma, da vida após a morte. Elas realmente se prestam a isso? Há evidências que dão suporte a essa visão e uso? Ronaldo, meu caro, você meteu o dedo na ferida, na assombração e na crise existencial de muita gente. Porque tem uma turma por aí que pega uma experiência anômala, paranormal, e aí bota um jaleco de cientista e sai por aí gritando: Eureka! Eu provo a existência da alma! Calma, gente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ter uma experiência anômala não te transforma automaticamente no porta-voz do plano espiritual. É como ver uma luz piscando no céu e sair ligando para a NASA para avisar que os reptilianos chegaram. Pode ser um drone, um balão de festa junina ou só um vizinho testando pisca-pisca novo. Primeiro, vamos ser claros. Essas experiências existem ou não existem? E a resposta é muito simples. Essas experiências existem. Mas existem como fatos psíquicos. Elas são inegáveis e são experiências subjetivas que as pessoas realmente sentem. Uma pesquisa muito interessante e relevante nesse aspecto é de Fátima Regina Machado, aqui no Instituto de Psicologia da USP, com universitários e trabalhadores da cidade de São Paulo. Ela mostrou que impressionantes 82,7% dos participantes já tiveram pelo menos uma experiência do tipo psi, como por exemplo telepatia, precognição, psicocinesia, ou seja, sentir coisas estranhas, ter a experiência de que algo aconteceu para além do cotidiano. Sentir coisas estranhas é mais comum do que aqui em São Paulo pegar trânsito na marginal do Rio Pinheiros. A própria Associação Americana de Psicologia, a APA, publicou um livrão intitulado As Variedades da Experiência Anômala, que basicamente diz: olha, essa galera toda não está louca, essas vivências não se encaixam no nosso paradigma científico atual, mas isso não significa que sejam necessariamente patológicas. O estudo dessas experiências tem até um nome bonito: psicologia anomalística. Ela tenta encontrar os mecanismos psicológicos, psicossociais e neurofisiológicos por trás dessas experiências. Eu curto. Então, essas experiências são objeto de estudo legítimo da psicologia. O problema, meu caro Ronaldo, é o salto ornamental duplo carpado que alguns dão a essas experiências quando tentam explicá-las. Vamos pegar, por exemplo, a análise das experiências fora do corpo. É uma sensação alucinante, eu imagino, mas antes de concluir que sua alma tirou férias do corpo, a ciência tem algumas hipóteses mais, digamos, pé no chão. Alguns estudos neurológicos, por exemplo, falam a respeito da possibilidade dessas experiências poderem estar ligadas a uma disfunção da junção temporoparietal do cérebro, uma área que integra nossas percepções corporais.
Outros pesquisadores associam a experiência fora do corpo à paralisia do sono, um estado em que a mente acorda, mas o corpo continua paralisado, o que pode gerar todo tipo de alucinação bem bizarra. E a famosa experiência de quase morte? Também existem modelos que tentam explicar isso sem precisar de um passaporte para o além. Há hipóteses neuroquímicas envolvendo a liberação de endorfinas ou a atividade de receptores como o NMDA. Há modelos psicológicos que veem a experiência como uma forma de dissociação diante de um trauma extremo. Nenhuma dessas explicações é definitiva, mas elas mostram que há um campo vasto de possibilidades a serem exploradas antes de bater o martelo na tese da sobrevivência. E a telepatia, os sonhos premonitórios? A pesquisa de laboratório sobre isso, a chamada pesquisa PSI, é um campo de controvérsias. Já falei disso em outro vídeo. Existem estudos com resultados realmente intrigantes. Mas o grande fantasma que assombra nessa área é a falta de repetitibilidade, da replicabilidade. Em breve vou fazer um vídeo só a respeito disso. Além disso, a psicologia já conhece bem a nossa tendência a superestimar as coincidências, a criar padrões onde eles não existem e a lembrar seletivamente apenas dos acertos e esquecer os milhares de palpites furados que temos todos os dias. É aqui que a pesquisa da Fátima Regina Machado, que eu mencionei há pouco, entra novamente, agora com uma navalha cética. Ela mostrou que, embora experienciadores de fenômenos psi não sejam necessariamente mais religiosos que os não experienciadores, a forma como eles interpretam a experiência está totalmente ligada às suas crenças prévias. Um evangélico vai dizer que é o Espírito Santo, um espírita que foi o espírito desencarnado, um agnóstico que foi o poder da mente ou uma coincidência. A experiência é a mesma tela em branco, a crença é o pincel que pinta a paisagem. Portanto, Ronaldo, respondendo agora diretamente à sua pergunta, essas experiências não se prestam a servir como prova ou evidências científicas para o dualismo ou para a sobrevivência da vida após a vida. Elas se prestam a serem estudadas como fenômenos psicológicos complexos. Usá-las como argumento final para a existência da alma é, cientificamente falando, uma falácia. É confundir a descrição de uma experiência subjetiva com a explicação da natureza da realidade. A ciência, até esse momento, não encontrou evidências conclusivas que apoiem esse uso. O que temos são hipóteses naturalistas que, embora incompletas, são plausíveis e testáveis. Já na clínica, o papel da psicóloga e do psicólogo nesse furacão não é validar a interpretação sobrenatural nem ridicularizá-la. É ajudar o paciente a lidar com o impacto que aquela experiência teve em sua vida, seja ela qual for. Porque, no fim das contas, a angústia de quem se vê fora do corpo ou sonha com o desastre que efetivamente acontece, essa angústia é real, independentemente da causa daquela experiência. Então fica o recado, vamos estudar as experiências anômalas com rigor e mente aberta, mas sem tirar os pés do chão, sem levitar. Uma coisa é a experiência, a outra coisa é como explicamos essa experiência. Entre as duas cabe um universo da boa e velha ciência. Aliás, uma boa dose de ceticismo não faz mal a ninguém. Ficamos por aqui então, pessoal, e lembrem-se, este canal não é e jamais será monetizado, porque o nosso único objetivo é a divulgação científica, é o desenvolvimento do pensamento crítico, lidando com temas polêmicos da psicologia,
religiosidade, espiritualidade, experiências anômalas. Portanto, a única coisa que eu peço a vocês é que vocês compartilhem esse vídeo, deixem seu like, repostem esse vídeo. Tem uma ferramenta agora relativamente recente para que vocês possam repostar de modo automático. Basta clicar naquele símbolozinho com 2 setas. Então, façam isso. E, obviamente, continuem a enviar as suas perguntas para este canal e para esta sessão Pergunte ao Professor Zangari.